Eu sei que eu tinha prometido que esse vlog ia começar na terça-feira, mas a vida ela acontece e, né, os planos mudam, então eu estou aqui sexta-feira, hoje é dia 11 de setembro, e estou começando esse vlog que na verdade já foi iniciado, né? Eu já mostrei algumas coisinhas pra vocês que andaram acontecendo nos últimos dias, né, durante essa semana. Mas hoje eu venho comentar com vocês sobre as minhas leituras da semana. Eu vou levar esse vlog até domingo, então só durante o fim de semana mesmo que a gente vai conversar um pouco. Eu nem sei dizer se isso aqui é o início do vlog, porque, né, meio que ele já começou, só que eu não tinha vindo aqui ainda fazer nenhum update. Então eu vou tentar fazer um pouquinho mais de update entre hoje e domingo, né, pra conversar um pouco mais com vocês sobre o que eu tô lendo. Mas é isso, gente. Vou começar falando da leitura que eu concluí hoje de manhã, Garoto Devora o Universo. Esse aqui eu já cheguei a comentar em vlogs anteriores, que é a leitura do mês de setembro do Piquenique Literário Virtual, né, que tá rolando aí durante esse período de quarentena, né, da pandemia. Eu terminei hoje de manhã, eu não pensei que eu fosse terminar agora, só que o que aconteceu foi o seguinte: esse livro, gente, ele começou pra mim, eu tava pensando que assim, eu iria favoritar e amar muito, porque realmente o começo me pegou de verdade. Mais ou menos por volta de 20% até a metade do livro foi bastante arrastado, eu não tava gostando. Não tanto pela história, mas assim, eu tava tendo problemas com a escrita, eu tava achando um pouco repetitiva, e enfim, não tava fluindo tão bem. Só que, felizmente, na segunda metade as coisas começaram a fluir melhor, então durante essa semana, a partir do momento que eu vi que o livro começou a fluir, eu falei, vou focar nessa leitura, vou chegar ao final dela, porque tenho que aproveitar que o livro tá fluindo melhor. Então foi o que eu fiz, tava assim com esperança de conseguir terminar até domingo, mas acabou que consegui terminar antes do esperado, né, terminei hoje. Teoricamente essa é uma leitura que se encaixa na maratona da Nath, né, na maratona do Saco Cheio. Confesso pra vocês que eu não tô assim 100% investida na maratona, porque eu dei uma desligada assim durante essa semana, eu não fiquei assim focada em ficar atualizando redes sociais, então assim eu não fiquei postando muita coisa de TBR e andamento da maratona. Eu só tentei focar mais na leitura, que no fim das contas é o objetivo da maratona, então eu, no final das contas, assim, lá no domingo, quando a maratona termina, eu vou postar, né, eu vou divulgar qual foi, assim, o balanço da maratona, tudo que eu li, as páginas e tudo mais. Eu consegui focar na leitura durante essa semana, eu consegui ler mais do que o que eu costumo ler normalmente, e esse é sempre o objetivo de qualquer maratona, então estou feliz, mesmo que a maratona ainda não tenha acabado. Então, no fim das contas, foi uma boa experiência Garoto Devora o Universo. Eu estou animada pra discussão que vai rolar no próximo fim de semana, no domingo, dia 20, então acho que a gente vai ter bastante coisa pra conversar, porque é uma história, assim, muito bonita e também muito triste, né? Tem bastante partes trágicas e difíceis, mas também tem uma leveza, né, por ser uma história que tem protagonistas adolescentes, e assim, a relação desses irmãos, né, do Eli e do August é muito bonita de ver, então tem várias coisas assim que são um pouco mais leves, que dão um pouco mais de positividade, né, pra uma história que é tão triste, né, que tem tantas coisas tristes e trágicas acontecendo. E eu tava vendo uma entrevista agora há pouco do Trent Dalton, que é o autor, e esse livro é parcialmente autobiográfico, então tem muitas coisas que ele viveu ali, né, e tem personagens reais também, então ele mistura um pouco dessa ficção com realidade, eu achei isso bem legal. Livros que se inspiram em histórias reais são sempre mais engrandecedores ainda, né, porque a gente imagina que essas histórias, elas não são totalmente inventadas, tem realmente pessoas que já viveram ou que vivem até hoje coisas semelhantes, o que pra essa história aqui é bastante triste, mas também foi bacana pra poder conhecer um pouco mais da cultura da Austrália, porque esse livro se passa na Austrália, então tem bastante coisas culturais, foi bem interessante. E no fim das contas eu acabei gostando, então estou feliz, porque, né, sempre bom terminar uma leitura com um sentimento positivo. Agora sobre a leitura que já falei bastante aqui, tô lendo esse livro devagar mesmo, propositalmente, porque ainda tem bastante tempo até a discussão, né, também que vai rolar da leitura coletiva com a Maíra e a Tamires. Crooked Kingdom. Atualmente já passei da metade, tô na página 234. A última vez que eu li esse livro foi durante a live da Mel, né, que eu passei aí um clipezinho pra vocês. Vou comentar um pouquinho sobre isso depois que eu falar aqui das leituras, mas eu consegui adiantar um pouquinho a leitura na live e depois eu não li mais, então eu preciso dar um pouquinho mais de atenção pra ele, pra que eu não fique com tantas páginas pra ler por dia, né, porque eu tô fazendo uma meta diária aí que seja alcançável, que seja tangível pra mim. E eu sigo gostando desse livro, eu, assim, percebo que tanto em Six of Crows quanto aqui em Crooked Kingdom, eu não ligo tanto pra história. É óbvio que a história lá é importante e eu estou torcendo pra que as coisas deem certo aqui na história. Eu estou entendendo todo o plano que tá rolando aqui. Eu gosto e eu quero que ele funcione e que dê certo. Mas o que realmente faz com que eu goste dessa história, né, tanto de Six of Crows quanto dessa aqui, são
os personagens, não tem o que falar, né, gente? Esses personagens da Leigh Bardugo são simplesmente maravilhosos. Eu gosto de todos eles têm alguma coisa, assim, que me faz gostar e que me faz gostar de acompanhar o ponto de vista deles, né, porque, não sei se vocês sabem, mas esse livro, ele tem vários pontos de vista, não é narrado em primeira pessoa, é narrado em terceira, mas sempre tem um ponto de vista a cada capítulo. Eu acho sensacional como eu gosto de acompanhar todos os pontos de vista, pra mim todos são válidos, todos são interessantes, então os personagens são realmente a melhor coisa dessa história. Pra quem gosta de livro em que o principal da história tem a ver com os personagens, e que os personagens realmente são os que levam a história pra frente, tem que ler Six of Crows, tem que ler Crooked Kingdom, porque é exatamente isso que a gente encontra aqui. Então, estou animada pra continuar essa leitura e vou tentar focar durante esse fim de semana pra conseguir entrar no ritmo aí novamente. E a boa notícia é que comecei finalmente o Pacto de Três Graces. Aleluia! Comecei esse livro, eu não lembro agora se foi na segunda ou na terça, mas foi um desses 2 dias. E atualmente eu já estou na página 174. Eu coloquei como meta ler esse livro até domingo, né? Então ler ele durante o período da maratona. Quero terminar no domingo. Preciso correr também porque, como eu falei, eu tava focando muito em Garota Devora o Universo, então cheguei a ficar um dia sem ler esses outros 2 livros, né? Eu tava realmente muito focada em terminar Garota Devora o Universo. Então acabei negligenciando esse aqui por um dia e aí agora preciso correr também pra conseguir dar conta até domingo. E, gente, assim, esse livro ele começou um pouco lento pra mim, né? Eu tava lendo, assim, achando muito descritivo e não tava entendendo muito bem as descrições, tava achando meio assim, sabe, por que você tá descrevendo isso? Qual que é a necessidade? Por que você tá me explicando essas coisas? Enfim, não tava entendendo muito onde a autora queria chegar com as explicações. Agora eu tô mais ou menos, né, chegando na metade do livro e várias coisas já aconteceram. Já teve até um plot twist, assim, uma coisa que eu tava assim, esperando, mas não exatamente como a autora fez, então eu gostei, porque fui surpreendida, né, isso é sempre bom. E assim, o livro segue sendo bastante estranho, ele tem realmente muitos elementos diferentes, a magia, né, a fantasia desse livro, ela é mais macabra, ela é mais ligada à bruxaria e demônios e coisas desse tipo, então é tudo assim que eu imaginava, mas é claro que ao mesmo tempo também é diferente, porque não dá, né, pra saber exatamente como que um livro vai ser só pela sinopse, então tem muitas coisas que eu esperava, mas também a autora tá construindo coisas que vão além. Existe um debate muito interessante sobre gênero aqui, que eu tô gostando muito de acompanhar. Tem um personagem que ele tem aí uns debates, umas coisas internas em relação ao próprio gênero. E uma outra coisa muito interessante são as relações que existem nesse livro. Existe uma relação que é meio que um trisal, assim, não é bem um triângulo amoroso, porque todas as pessoas, elas se gostam ali entre si, então chega a ser, assim, um trisal, é bem interessante. E também todas as relações entre os moradores de Três Graces, né, porque Três Graces é o nome do vilarejo, né, desse lugar aqui que eles moram. E todas as relações entre esses personagens, entre esses moradores, elas são muito peculiares, elas são, assim, relações em que a gente vê ali que todo mundo meio que vive como uma grande família, sabe? Todo mundo se ama muito, existe muito apego ali de família entre eles, então é bonito. Eu estou curiosa, porque tem um blurb aqui atrás que comenta que esse livro é parecido com um certo filme aí, que eu nem vou falar, mas é um filme que eu particularmente gosto bastante e estou interessada em saber se vai ser parecido, porque se for parecido, eu acho que vai deixar o livro ainda mais complexo. Então, por enquanto estou gostando bastante, não consigo dizer se realmente vou dar 5 estrelas ou 4 estrelas e meia, ainda não dá pra ter essa noção, não é um livro assim que eu tô tipo, nossa, amando cada página, eu tô apenas assim curiosa e realmente querendo saber onde as coisas vão dar. Eu quero muito saber onde que a autora vai levar essa história, porque tem várias coisas sendo abordadas, tudo ali muito nebuloso ainda, então preciso, assim, de respostas. Então, de leituras, não, que eu tinha pra falar é isso. Agora, no fim de semana, eu, como falei, vou focar em O Pacto de Três Graces, quero terminar até domingo, e também vou ler Crooked Kingdom, vou seguir na minha leitura, e não pretendo ler nenhum livro agora, não pretendo começar nenhum livro agora. Agora, sobre outras coisas que não são exatamente leituras, eu queria comentar com vocês sobre algumas coisinhas que eu mostrei aí no começo desse vlog. Teve a discussão na segunda-feira, né, sobre Sol da Meia-Noite, foi muito legal a discussão, as meninas foram ótimas, a gente riu muito, a gente concordou em muitos pontos, acho que a maioria ali dos pontos a gente concordou. No fim das contas, todas nós gostamos muito de Sol da Meia-Noite. Por mais que seja bacana a gente debater, né, quando uma pessoa tem uma opinião diferente da outra, também é uma maravilha quando todo mundo gosta e a gente só tem elogios e, enfim. E aí na quarta-feira rolou a live com a Mel, que ela me chamou, né, que ela faz sempre uma live com a Luli, né, as duas sempre fazem uma live de experiência de leitura e conversa. E aí, em cima da hora, assim, ela me chamou
pra entrar nessa live, porque eu comentei, né, cheguei a comentar com ela que eu iria participar, que eu ia estar lá lendo junto, e ela me chamou. E assim, gente, foi uma experiência muito legal, foi tão boa quanto a experiência que eu tive com a Tami, né, recentemente participei também de uma live da Tami, na Maratona 24 Horas. Eu adoro o conteúdo da Mel, eu sigo ela há muito tempo, e assim, gente, pra mim foi assim, sabe, como eu já acompanho ela há muito tempo, foi tipo o auge pra mim participar dessa live, tá ali conversando com ela e com a Luli também, que é uma pessoa que eu também já conheço há bastante tempo, mas não acompanho tanto o trabalho dela, mas assim, também foi muito legal conhecê-la, poder conversar um pouquinho com ela, e também lá na live tava o Alexandre, que foi um dos convidados, né, que a Mel chamou, né, chamou nós dois, e o Alexandre também é ótimo, adorei conhecer ele, enfim, foi muito legal todo o nosso papo, toda a nossa conversa, e o pessoal lá no chat também tava interagindo bastante. O que eu queria realmente conversar aqui com vocês é sobre essa onda, né, que tá rolando de alguns booktubers grandes, alguns influenciadores grandes estarem abrindo espaço pra gente que é menor. Eu acho que esse movimento é muito importante, eu fico muito feliz de estar participando, de estar vendo isso acontecer, porque infelizmente a gente vê que na nossa comunidade aqui, leitora, né, tanto, principalmente no YouTube, mas assim, também no Bookstagram, mas falando especificamente aqui do YouTube, o que a gente vê é que existe um apoio muito grande entre os pequenos, né? Nós que somos pequenos, a gente se apoia muito, a gente faz sempre questão de compartilhar, de divulgar quando as pessoas estão tentando atingir suas metas. 500 inscritos, 1000 inscritos, a gente sempre tenta fazer o que a gente pode pra divulgar e pra apoiar o trabalho dos pequenos. Mas infelizmente ainda falta muito apoio das pessoas grandes. E assim, eu tenho consciência de que uma pessoa que tem 100 mil, 200 mil inscritos não vai conseguir pegar todos os canais existentes, que são com menos de 10 mil inscritos, e divulgar. Isso é impossível, são centenas de canais, não tem como fazer isso, eu entendo. Só que eu acho que falta sim um pouco mais de envolvimento de algumas pessoas que são grandes nessa comunidade, eu acho que falta sim um pouco mais de espaço, e como eu disse, não dá pra você sair divulgando um monte de gente, mas assim, falta um pouco mais de envolvimento, de conhecer 1, 2, 3 pessoas e divulgar o trabalho dessas pessoas de vez em quando, divulgar o trabalho de pessoas diferentes e não sempre focar na mesma pessoa, porque às vezes parece que algumas pessoas focam em apenas 1 ou 2 produtores de conteúdo, e não é que esses produtores não mereçam divulgação, claro que merecem, mas também é importante que as pessoas se envolvam com outros tipos de produtores de conteúdo e que tentem divulgar o trabalho de outras pessoas, e não sempre as mesmas, entendeu? Porque senão a gente entra também na mesma questão de panelinha que existe entre os grandes, e aí vira uma panelinha dos grandes com meia dúzia de pequenos. Então, assim, realmente acaba ficando na mesma. Mas eu queria dizer que eu tô muito feliz, né, de estar fazendo parte disso, e eu tento sempre fazer minha parte, eu sempre tento divulgar conteúdo de pessoas que eu gosto. Eu confesso que eu não sou uma pessoa, assim, que tá ali sempre fazendo isso diariamente, mas eu tento conhecer a fundo os conteúdos de algumas pessoas para que, sempre que possível, eu divulgue vídeos novos, eu divulgue posts, eu divulgue no geral, assim, as pessoas. Eu posso não fazer isso todos os dias, ir lá divulgar 500 mil posts, 500 mil vídeos, até porque eu não acho que isso seja tão eficiente. Eu acho que é mais eficiente a gente focar mesmo em alguns e ir divulgando aos pouquinhos e fazendo aquele trabalho de formiguinha mesmo. Quero também aproveitar esse momento aqui que estou falando sobre isso para parabenizar a minha amiga Jéssica, que alcançou aí seus 800 inscritos depois de uma campanha que ela fez lá no Twitter, e ela me disse até que ela não estava esperando, mas foi assim muito bonito de ver realmente esse apoio, essa rede de pessoas se apoiando, divulgando. Já fazia tempo que ela falou pra mim que ela tava meio estagnada no número de seguidores, né, no número de inscritos do canal, e teve um boom graças a essa campanha que ela fez. Então parabéns, Jé, você merece tudo isso e muito mais. O 1K vem logo logo, eu tenho certeza que você vai chegar a esse número. E eu sei que grande parte disso é por causa do nosso apoio aqui, do nosso apoio entre os pequenos, entre as pessoas que ainda não são grandes, mas que sabem da importância de cada inscrito, de cada view, de cada coisa. Também queria deixar um recado aqui pra você que não é necessariamente produtor de conteúdo, mas que acompanha conteúdo de pessoas pequenas. Sempre que você gostar de um conteúdo de uma pessoa e você sabe que ela é menor, você sabe que ela não tem tanto alcance, divulgue esse conteúdo. Seja um vídeo, seja um post, independente do que seja. Se você gostou daquele conteúdo, compartilhe, divulgue, comente, enfim, interaja com aquele conteúdo que você gostou. Porque eu não tô dizendo que, assim, as pessoas grandes não têm que ser divulgadas. Lógico que sim, todo mundo, né, na nossa comunidade literária, todo mundo tem que ser divulgado, porque de forma geral o brasileiro não lê, então quanto mais a gente focar em divulgar esse tipo de conteúdo, melhor. Mas o que eu digo é para que vocês façam um esforço, vocês enquanto consumidores desse conteúdo, façam um pouquinho de esforço pra divulgar também a gente que é menor. Pro seu booktuber favorito que tem 100, 200 mil inscritos, um compartilhamento a mais ou a menos não faz diferença. Mas pra gente que é pequeno,
Um compartilhamento, um like, um comentário faz muita diferença. Então, não tô dizendo pra você deixar de divulgar os grandes de maneira alguma, mas se você gostou do conteúdo que você viu e é de uma pessoa menor, faça um esforcinho e tente divulgar, tente dar um pouquinho mais de atenção pra esse tipo de conteúdo de produtores menores. Então, em resumo, é isso, gente. Mostrei minhas leituras, falei aqui sobre umas coisas que estava refletindo nos últimos tempos. Ainda tem algumas coisas a mais pra falar, mas eu não quero deixar esse update muito longo. Mas daqui pro final do vlog eu ainda vou conversar sobre alguns outros assuntos com vocês. Hoje eu pretendo editar o meu vlog, não sei se vocês estão vendo ali atrás, mas o meu computador resolveu atualizar, então não tô conseguindo editar o outro vlog até o momento, mas pretendo editá-lo hoje e postá-lo entre hoje e amanhã, porque já tá bem atrasadinho, já era pra ter saído faz tempo. E além disso, hoje é um dia que estou bem tranquila, vou editar vlog, vou ler, um dia bem tranquilinho, espero também que meu fim de semana seja bem tranquilinho e que daqui pra domingo a gente possa bater mais uns papinhos aqui. Bom, hoje é sábado e agora há pouco a Natasha falou que ia fazer um sprint, né, 8h30 da noite, das 8h30 às 10h30. Só que já são quase 10 horas e eu não consegui parar pra fazer o sprint ainda. Então, eu vou fazer um sprint também de 2 horas, só que começando às 10 e acabando meia-noite. A intenção é ler bastante, tipo, ler a minha meta do dia de O Pacto de Três Graces, que dá mais ou menos umas 80 páginas. E o que sobrar de tempo dessas 2 horas eu vou ler Crooked Kingdom, sem ter uma meta específica, porque andei negligenciando. Esse livro aqui é o que eu mais tô negligenciando na minha vida, né? Mas enfim, então agora eu vou começar esse sprint de 2 horas, vamos ver quanto eu vou conseguir ler. Quando eu terminar, eu volto pra falar o quanto eu li. Bom, primeiramente, não liguem para o meu olho, que tá vermelho. Eu tenho uma alergia e ela é crônica, então de vez em quando ele fica assim mesmo, mas não é nada grave. E o que eu queria falar é que acabou, né, o sprint, eu terminei agora há pouco, e no total eu consegui ler um pouco mais de 60 páginas, eu acho. Não consegui pegar Crooked Kingdom de novo, e amanhã a minha prioridade vai seguir sendo o Pacto de Três Graces, porque eu quero terminar amanhã. Então o objetivo de amanhã, no domingo, vai ser terminar o Pacto de Três Graces e ler um pouco de Crooked Kingdom, porque eu não quero ficar muito atrás da minha meta diária nesse livro, né? Porque ontem eu já não li, eu acho. Hoje também não. Preciso pegar esse livro pra ler. Então agora eu vou dormir. Acho que eu vou assistir alguma coisa antes de dormir, mas já está na minha hora e amanhã, logo cedo, já quero pegar o Pacto de Três Graces e terminar, quem sabe até mesmo de manhã. Sempre descobrem, né? Parece que eles sentem, assim, a hora que eu vou começar a gravar. Tava tudo mar silêncio agora. É eu colocar a câmera aqui, a musiquinha começa. Tem que cantar junto também, entendeu? Porque senão não tem graça. Mas enfim, hoje é segunda-feira e é dia, então, de eu encerrar esse vlog e de mostrar pra vocês tudo que eu li durante essa maratona do saco cheio. Não foi muita coisa, né? Acho que foi, assim, um balanço bom. Eu consegui atingir as metas que eu tinha. Não cheguei a colocar muitas metas, porque eu sempre falo pra vocês, eu tento não colocar metas muito difíceis de atingir pra eu não ficar frustrada depois. Então foi o que eu fiz e aí acabou sendo um sucesso. Então, começando pelas leituras que eu concluí, uma eu já mostrei pra vocês, que foi Garoto Devora o Universo, né? Fiquei muito feliz porque eu consegui atingir essa meta e passar, né? Ultrapassar a meta, que na verdade era de ler 80%. No fim das contas eu acabei ultrapassando e fiquei muito feliz de conseguir concluir essa leitura. E agora eu tô aqui só esperando pela discussão do piquenique literário, que eu tenho certeza que vai ser ótima, porque sempre são. A outra meta que eu tinha era concluir um livro, né, que era o Pacto de Três Graces, e eu consegui. Eu consegui concluir esse livro ontem de manhã. Acho que eu fiz um videozinho, né, um clipezinho mostrando o momento que eu concluí essa leitura. Gente, tem muita coisa pra falar sobre esse livro. Eu não sei se eu vou chegar a gravar uma resenha sobre ele. Eu tô pensando ainda, porque já faz bastante tempo que eu não gravo resenha aqui no canal. E eu sempre fico naquela se vale a pena ou não. Mas com certeza eu vou postar uma resenha no meu Instagram, no feed, porque com certeza esse livro merece que tenham... Porque com certeza esse livro merece, assim, um pouco mais de atenção e eu preciso falar um pouquinho mais sobre ele. Mas assim, gente, eu amei esse livro e eu fiquei muito feliz de ter sido uma experiência tão boa quanto eu esperava. Eu não sei se eu já falei da sinopse desse livro pra vocês, mas eu vou falar aqui brevemente. Basicamente ele conta a história de um vilarejo, que é Três Graces, né? Um vilarejo que fica aí num lugar fictício. E esse vilarejo, ele tem uma história, uma lenda
de que a cada 7 anos é preciso enviar uma pessoa para poder firmar um pacto feito há muitos anos. Então esse pacto ele tinha sido feito entre uma bruxa e um demônio. E o demônio, ele promete que Três Graces vai ser uma terra sempre muito próspera, em que ninguém vai ficar doente, que tudo sempre vai ser lindo e maravilhoso, desde que a cada 7 anos seja enviada uma pessoa em sacrifício. E essa pessoa tem que ser um homem, né? Tem que ser um menino, um rapaz, que é, assim, considerado o melhor habitante desse vilarejo. Então eles sempre escolhem ali aquele garoto que é sempre o que mais se destaca, que é o que tem o melhor coração, o coração mais puro, a pessoa, assim, que realmente é exemplar, pra poder enviar em sacrifício. É sempre uma honra pra essa pessoa, né, pra esse garoto ser enviado, porque ele vai entrar nessa floresta aqui, que a gente tá vendo aqui já na capa, né, ele vai entrar nessa floresta e ninguém sabe o que acontece, porque todo mundo que entra na floresta, que consegue sair vivo, nunca conta como que é lá, né, o que acontece lá. E muitos deles não conseguem sair vivos. Quando eles não saem, quando eles não voltam vivos, a crença é de que eles vão como se fosse pra um paraíso, eles simplesmente vão ter aí a vida eterna e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Então por isso é uma honra pra esses garotos que conseguem ser escolhidos pra entrar nessa floresta. E aí essa é a mitologia, né, basicamente essa é a mitologia. No meio disso tudo nós vamos acompanhar aqui 3 protagonistas, né, que é a Mare, o Arthur e o Rune. Eles 3 são muito amigos, são muito próximos, e a gente acompanha a jornada deles, e assim, basicamente é tudo que eu posso falar, até porque não tem muito como explicar essa história sem você ler. Mas assim, em resumo, a gente acompanha a história desses 3 personagens, e o Rune, ele é considerado atualmente, ele no momento em que eles estão vivendo, como o garoto que vai ser enviado pra esse sacrifício. Só que a Mare, ela é muito próxima do Rune, ela gosta muito dele, e ela já sabe que, assim, vai ficar triste pelo fato dele ser escolhido dali a algum tempo. E o Arthur também tem alguns sentimentos, algumas coisas não tão bem resolvidas. E esse livro, ele, por mais que tenha toda essa mitologia macabra e tudo mais, ele é um livro muito sensível também, que fala sobre as relações entre esses personagens e entre outros personagens, né, entre todos os personagens ali que vivem nesse vilarejo, e fala muito sobre sexualidade, muitas discussões sobre gênero. Existe também uma discussão sobre poliamor, e é tudo feito de maneira muito natural, né? Existem esses personagens, eles se amam entre si, e é um amor muito puro, muito bonito de acompanhar. Eu gostei muito dessa história, mas é aquele tipo de livro que não posso indicar pra todo mundo, não tem como eu falar assim que qualquer leitor vai gostar, porque definitivamente não. Até porque eu já vi a nota desse livro tanto no Goodreads quanto no Scooby, ela não é uma nota muito alta, porque eu sei que muita gente foi esperando uma coisa e não encontrou aquilo que esperava, e aí acabou não gostando tanto. Mas com certeza vale a pena a leitura se te interessa, né, a sinopse do livro, dê uma chance pra ele. Se você já tá acostumado a ler umas coisas meio assim, diferentes, esquisitas e bizarras, você pode sim dar uma chance pra esse livro, porque ele pode te surpreender muito, você pode gostar. No começo ele é um pouquinho lento, não é um livro que vai fluir logo de cara, mas aos poucos a gente vai acostumando com a escrita da autora, que é uma escrita um pouquinho floreada, e depois que a gente acostuma, as coisas fluem bem melhor, se torna uma leitura realmente muito gostosa. Eu tô muito feliz, né, porque esse livro tava ali nas minhas previsões de 5 estrelas, eu não cheguei a dar 5 estrelas pra ele, mas eu dei 4 estrelas e meia, e nas minhas regrinhas eu defini que poderiam ser livros 4 estrelas e meia ou 5 estrelas, então ó, já acertei o primeiro aqui, e estou muito satisfeita e muito feliz com o fato de eu ter acertado, né, porque realmente eu tava com muita expectativa e elas foram atendidas. Agora falando sobre Crooked Kingdom, que é aquele livro que eu estou já lendo há muitos dias e vou continuar lendo ainda durante essa semana. Eu li mais ou menos 100 páginas desse livro ao longo da semana, por mais que eu tenha negligenciado alguns dias, até que eu consegui ler bastante, e agora essa é a última semana aí que eu vou focar bastante na leitura. Hoje inclusive consegui ler um pouquinho, então acho que vai dar tudo certo até sexta-feira eu consigo finalizar essa leitura, e no momento que eu tô nessa leitura eu tô sentindo que o terreno está sendo preparado para grandes coisas que vão acontecer. Eu estou esperando, assim, por grandes revelações ou grandes reviravoltas. E, assim, já passei da metade do livro, então eu quero só ver o que a Leigh Bardugo vai aprontar. Eu sei que algumas coisas vão me deixar muito tristes, e não porque eu tenho spoiler, mas porque eu vejo que as pessoas falam assim por cima. Então essa foi a minha maratona do saco cheio. Eu tô muito satisfeita porque eu li aí mais ou menos 800 páginas durante essa semana, que é um número bastante alto, né? Eu tenho uma meta de sempre ler ali em torno de 500 páginas, então ler 800 páginas pra mim, ó, foi ótimo. Eu tô muito feliz com o resultado final dessa maratona. Já estou pronta para a maratona que começa amanhã, que se eu não comentei aqui ainda, é a Spring Read realizada pela Kabuki, então já vai começar amanhã, dia 15, e eu já estou animadíssima, já tenho a minha TBR, então terminando esse vlog aqui, já começo o próximo, onde eu vou mostrar a minha TBR e falar um pouquinho mais sobre essa experiência com essa maratona. Né, com certeza vou fazer aí 2 vlogs, né, porque essa maratona vai durar 2 semanas, então serão 2 vlogs, né, da primeira e da segunda semana. Então tem muita leitura aí pra vir pela frente, muito vlog. E eu tinha comentado, acho que no outro update que eu fiz, né, no outro update mais longo que eu fiz, que eu tinha umas coisas que eu tava refletindo e eu queria conversar com vocês. Eu não costumo falar muito sobre a minha vida pessoal aqui, né, no canal, porque, assim, eu prefiro realmente só focar nos livros mesmo. E às vezes aqui durante o vlog eu comento uma coisa ou outra, eu mostro uma coisa ou outra, mas no geral eu falo muito pouco.
Mas eu queria falar uma coisinha pra vocês que eu andei pensando, que eu andei refletindo recentemente, que tem relação com o ano que a gente tá vivendo, né? Porque no começo desse ano, no final do ano passado, começo desse ano, eu tava assim com expectativas, né, de ser um ano, assim, que eu sabia que ia ser difícil, porque todo ano é difícil, mas assim, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo, eu estava esperando sim que fosse um ano um pouco difícil, mas ainda assim eu tinha esperanças, né, de que, por exemplo, na minha vida profissional as coisas fossem ficar cada vez melhores e assim, que eu fosse, né, me aperfeiçoar, né, no meu trabalho e tudo mais. E acabou que eu tomei uma rasteira, né, desse ano. E as coisas da minha vida profissional não foram nada bem, né, aconteceram várias coisas durante esse ano e acabou, assim, prejudicando bastante a minha vida profissional. E em relação à minha produção de conteúdo, né, na internet, que eu não sei dizer se é realmente uma vida profissional, eu considero realmente isso aqui como um trabalho, né, eu vejo, assim, mais como uma coisa que me traz alegria, eu gosto muito de fazer isso, mas eu ainda não considero como um trabalho, só como meio que um hobby mesmo, uma coisa que eu gosto de fazer. E eu tinha, assim, muita expectativa pra minha vida profissional, ainda que eu soubesse que algumas coisas poderiam não ser tão bacanas, eu tava assim com esperança de que as coisas fossem melhorar. E né, em relação aqui a essa produção de conteúdo que eu faço, eu tava com zero expectativa de que eu fosse crescer muito. Mas a vida é aquela coisa, né? Quando a gente menos espera, coisas acontecem e de maneiras completamente diferentes das que a gente imaginava. E foi exatamente o contrário, né? A minha vida profissional que eu imaginava que fosse tipo, uhul, o seu máximo deslanchar foi por água abaixo. E a minha vida aqui, né, de produtora de conteúdo, de booktuber, enfim, que eu pensei que não fosse dar em nada, que eu já tava, né, com planos de abandonar o canal já há um bom tempo, enfim, não tava com nenhuma expectativa. Enfim, as coisas aconteceram aí e eu tô crescendo, né? A minha expectativa era chegar a 1000 inscritos no fim de 2020. E a gente tá aqui em setembro e eu já tô aí com 1400 seguidores no Insta. E assim, números, eu não me importo, né, com números, assim, não faz muita diferença pra mim. Só que é fato que pra gente que é pequeno, alguns seguidores a mais significam sim coisas, porque são mais pessoas que estão vendo nosso conteúdo, são mais pessoas com possibilidade de interagir com a gente. Mas eu fiquei muito feliz, né, dos números que eu alcancei aí ao longo do ano. É claro que isso tem aí bastante influência do vídeo, né, que eu apareci no vídeo da Tami, né, do projeto que ela tá fazendo de dar visibilidade pra pessoas menores. Então eu sou muito grata realmente à iniciativa da Tami e de outras pessoas também que vieram me divulgando aí nos últimos meses. Eu queria dizer que eu tô me sentindo realmente muito grata, né, por tudo que vem acontecendo em relação aqui ao canal e ao meu Insta, a essa área da minha vida, né, de produção de conteúdo, de falar de livro, que é uma coisa que eu gosto tanto. Ainda que em outras áreas as coisas não estejam tão boas, eu ainda espero melhora, principalmente na área profissional, que é onde eu mais estou precisando no momento. Então eu tenho esperança, assim, de que no final do ano, começo do ano que vem, as coisas vão começar a entrar nos eixos. E eu espero que essa tendência, ela se mantenha, né, que a gente continue aí unido, que essa comunidade continue unida, se unindo cada vez mais, e não ficando só fechada nas nossas próprias panelas, né, que a gente sempre esteja aí se unindo e empurrando uns aos outros pra frente, porque a gente quer crescer junto, né? A gente é uma comunidade, a gente quer crescer junto. É isso, só queria agradecer mesmo, né? Tirei um tempo aí pra pensar um pouco sobre isso e como a vida é estranha, né? E como as coisas acontecem da maneira que elas têm que acontecer e não da maneira que a gente espera que elas aconteçam. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, apesar dele não ter ficado assim um vlog com muitas entradas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e se você gostou desse vídeo, dê o seu like pra poder me ajudar, gente, na divulgação. Se você gosta desse meu conteúdo, também compartilhe com as pessoas que você conhece, que você acha que também vão gostar desse meu conteúdo. E eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Eu paro de gravar, a música para. Impressionante.